Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente aquele livro. O Shirink. Então, você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shirink, o podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Shirink, o podcast da Intrínseca, onde conversamos sobre as novidades da editora e sobre os títulos que saíram no Intrínsecos do nosso Clube do Livro. Meu nome é Naoto, trabalho no marketing da Intrínseca e eu vou ser o apresentador desse episódio. Do meu lado eu tenho a Tayla. Oi gente, eu sou a Tayla, eu trabalho no marketing da Intrínseca e também trabalhei na divulgação desse livro. E o Thiago Rogero. Olá, eu sou o Thiago Rogero, sou jornalista, me interesso muito pelo assunto que é o desse livro e desenvolvo alguns trabalhos nessa área que é de história afrocentrada. Então sou fã desse tipo de trabalho. Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre A Dança da Água, de Ta-Nehisi Coates. O livro saiu em julho no Intrínsecos e já está disponível nas livrarias e lojas online na versão com capa brochura. Tayla, você pode explicar o que é o Intrínsecos para quem não conhece? Claro. O Intrínsecos é o clube de assinatura da Intrínseca. Todo mês a gente envia uma caixa surpresa, sempre com um livro inédito em capa dura, edição especial lindíssima, com uma revista com artigos, ilustrações, entrevistas que expandem o universo do livro e o universo da leitura em geral. Também temos marcador, cartão postal colecionável e um brinde literário. O brinde dessa caixa, a caixa 22, que foi da Dança da Água, foi um bloquinho de anotações com caneta e post-its para você anotar seus pensamentos e memórias importantes. A Dança da Água é o romance de estreia do Ta-Nehisi Coates na ficção. O autor foi elogiado por Toni Morrison como a voz capaz de preencher o vazio deixado pela morte de James Baldwin. Ta-Nehisi Coates é um jornalista norte-americano, foi finalista do Prêmio Pulitzer em 2016 com Entre o Mundo e Eu, um livro carta onde ele escreve para seu filho de 15 anos sobre o que é ser negro nos Estados Unidos. Ele já escreveu para as revistas The Atlantic, Time e The New York Times, e também foi responsável pela reformulação dos quadrinhos do Pantera Negra da Marvel, quadrinho que inspirou o CEO da Disney a produzir o filme solo do herói, estrelado pelo Chadwick Boseman, com direção de Ryan Coogler. Esse romance é fruto de 10 anos de trabalho e pesquisa por parte de Coates. Ele narra a saga de um jovem escravizado e descoberta de um poder extraordinário contido dentro dele. A Dança da Água é um olhar sobre os tempos de escravidão nas Américas, sob uma perspectiva diferente, um pouco diferente do que a gente está acostumado. Bom, um último aviso. Nesse episódio nós vamos comentar sobre alguns temas relacionados com o livro e também sobre alguns detalhes da trama. Então, se você ainda não leu o livro, a gente sugere que você dê um pause aqui agora, leia e depois retorne aqui, porque esse episódio tem spoiler. Bom, uma outra coisa que a gente queria falar é que nós não somos especialistas no assunto, e para fazer esse episódio nos apoiamos em várias pesquisas acadêmicas sérias de pessoas respeitadas. Se por acaso cometermos algum equívoco, tanto na nossa pesquisa quanto na nossa fala, por favor, entre em contato com a gente, explicando a situação que nós vamos corrigir. Estamos sempre abertos ao diálogo e ao debate. Eles sabiam nossos nomes e conheciam nossos pais, mas não conheciam a gente, porque não conhecer era essencial para manter o poder deles. Bom, logo no segundo capítulo do livro, nós somos levados de volta à infância do Hiram e vemos nos primeiros parágrafos que sua mãe foi vendida e que eles foram separados quando o menino ainda era muito jovem. Separar uma família era uma prática muito comum durante o período da escravidão e fazia parte da tática de não deixar com que os escravizados tivessem um sentimento de pertencimento a algum lugar, né? Seja na fazenda ou seja, enfim, na cidade, no estado onde eles estavam. Além de destruir o psicológico dessas pessoas, isso também fortalecia a narrativa de que negros eram mão de obra descartáveis, apesar de essenciais para a manutenção das fazendas. Contar a história do escravizado em vez da história do senhor é um dos objetivos de Ta-Nehisi Coates nesse livro. Ele até cita o Frederick Douglass na epígrafe, né? Falando exatamente sobre isso. O que vocês acham que difere a Dança da Água de outras histórias sobre o período da escravidão que a gente já conhece de filmes, séries ou da televisão? Acho que um diferencial óbvio que está posto inclusive, o que está num trecho da epígrafe do Frederick Douglass, que foi um escritor abolicionista norte-americano, que ele diz que meu papel foi contar a história do escravo
para a história do Senhor não faltam narradores. Então, um ponto principal, por mais que pareça óbvio, que difere essa história de outras que estão postas aí, é o fato de ser um escritor negro contemporâneo, que está contando a história com essas nuances que, enfim, de um lugar de fala, de um conhecimento, de tudo que está ali, né? E aí eu digo que isso pode parecer óbvio, porque até muito pouco tempo atrás, a gente via, por exemplo, novelas de TV fazendo encenações de o dono bonzinho, o escravizado submisso, ou então ontem mesmo eu estava vendo por acaso uma cena do final de Sim a Moça, e aí termina a novela, chegam os trabalhadores italianos para substituir os escravizados, e aí os escravizados passam a receber salário, pintando como se fosse uma coisa bela, linda, como se não houvesse de fato uma cisão, uma guerra, né? Então acho que o principal diferencial desse, embora não haja esse diferencial, como por exemplo histórias como Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, ou então os livros da Eliana Alves Cruz, quanto a isso não há diferencial, mas quanto a outras obras que foram contadas, não só as histórias dos senhores, mas às vezes descendentes do senhor contando a história do escravo, isso aconteceu muito. Então esse já é um diferencial que está posto, assim, de largada do livro. Acho que pegando nesse gancho, tem uma coisa que para mim bateu muito forte, que é os personagens do Coates, eles são representados para além da condição de escravizados deles. Eu acho que muito pela pesquisa que ele fez e pelo histórico de jornalismo dele, ele humaniza muitos personagens, ele mostra os erros, os afetos, facetas do ser humano que a gente não costuma ver na representação do escravizado. É uma coisa que vai além da relação dele com o senhor de terra. É uma coisa dele com ele. Como ele é um ser independente, um ser nele mesmo. Para mim isso foi muito diferente de outras histórias que eu li sobre o assunto. Só para deixar marcado, algumas pessoas podem não conhecer ou podem não saber, mas existe um esforço hoje entre especialistas e jornalistas, historiadores, de usar o termo escravizado em vez de escravo, para mostrar que a escravidão ela foi uma condição imposta a um ser humano. Não é natural esse tipo de relação de trabalho. Mas isso que o Thiago falou é bem interessante, e juntando com o que a Tayla falou também, eu fico pensando porque quando eu olho para trás eu vejo as histórias de novelas, de filme, até histórias que são abolicionistas, né, entre aspas, realmente parece que o escravizado se resume só ao trabalho dele. E o Coates quebra isso, né? Ele transforma os escravizados em humanos, com falhas, erros, sonhos. No programa da Oprah, eu recomendo que vocês vejam, tem na Apple TV, é uma entrevista da Oprah com Coates só sobre o livro. Ele fala sobre isso, né? Ele fala que ele deixa o Hiram vulnerável em vários momentos da trama para não parecer que ele é machão, que ele é invencível, mas mostrar a humanidade dele. O protagonista do livro é largado nu na prisão, inclusive fica implícito que ele foi abusado, ele também, para deixar claro o quanto essa vida do escravizado era uma vida onde ele era constantemente colocado debaixo do poder de outro, onde ele era visto como um produto, como sabe, uma coisa menos que humano. O Coates tem até uma frase que a gente usa muito na campanha, que é: não há paz na escravidão, todo dia sobre o poder de outrem é um dia de guerra. Isso é muito interessante, eu também acho isso muito interessante, e além de humanizar, ele ainda introduz um elemento fantástico na história, né, que é a coisa da condução. E esse elemento fantástico eu acho que faz muita diferença na história. Ele surgiu de uma forma muito natural. O autor falou em uma entrevista que ele estava estudando e pesquisando sobre os mitos e lendas dos escravizados, e a magia era algo que surgia muito naturalmente, surgia em muitas histórias. Então fazia sentido encaixar ali. E a gente vê essa magia sendo inserida como algo realmente muito natural, muito intrínseco do personagem. Eu achei isso uma forma incrível de fazer todas essas analogias que o livro faz. E é uma coisa que não é sem propósito. Esse poder faz sentido dentro da história. Ele faz sentido até num contexto filosófico, se a gente parar pra pensar na história desse povo que foi conduzido de outro continente pra cá, que foi arrancado, né, de outro continente pra cá. Esse elemento do mistério, da magia, que né, concordo com vocês, e com a entrevista, obviamente, do Ta-Nehisi, que são elementos que eles fazem parte mesmo da constituição desse
povo, do nosso povo, no meu caso, tem uma coisa também muito interessante que ele faz e que está presente, o elemento da magia, é que a forma como ele insere no livro a personagem, a figura histórica da Harriet Tubman, e que ela também tinha essa relação com o mistério, uma relação com a magia, a forma como ela faz a condução, e era mesmo chamado de condução, né, durante o período que ela está agindo junto com a Underground Railroad, ela tinha esse quê mesmo da magia, é muito interessante como que ele conversa com a história da Harriet, e inclusive é muito interessante, eu recomendo para quem ainda não viu, que assista o filme Harriet, que concorreu ao Oscar, com a Cynthia Erivo fazendo o personagem, e você lê, para mim foi muito interessante porque eu ainda não tinha assistido o filme e eu estava lendo o livro, quando Moisés se revela como Harriet, eu falei, pronto, bom, é a Harriet Tubman. Aí eu parei de ler o livro, fui assistir o filme, depois voltei a ler o livro. Então é muito legal ver as conexões que ele faz, como que de certa forma ele construiu um livro ficcional, um romance histórico, abordando obviamente muitos fatos concretos e conversando ao mesmo tempo com uma história lateral com a desse personagem fascinante, dessa mulher fascinante que foi a Harriet e que tinha na própria constituição dela esses elementos fantásticos, esses elementos que ninguém até hoje consegue explicar. Eu acho que é uma coisa que a gente vai até entrar um pouco mais nos próximos tópicos, mas a gente conhece pouco da história negra. A gente conhece, e principalmente dos heróis negros. Então, ele inserir a Harriet, para mim foi incrível conhecer um pouco mais, mesmo que a personagem, que as falas sejam ficcionais, conhecer um pouco mais dessa mulher, achei um ponto que me prendeu muito na história. Eu queria conhecer todos os aspectos daquela mulher. E ao observar em silêncio, como era meu costume, fiquei maravilhado com os laços entre nós, nosso jeito de abreviar as palavras, ou de falarmos às vezes sem palavras, ou toda a nossa gente em comum, as memórias compartilhadas do debulhar do milho, dos tornados, de heróis que não viviam em livros, mas em nossas conversas. Todo um mundo nosso, escondido deles, e fazer parte desse mundo, eu sentia naquele momento, era fazer parte de um segredo que estava em você. A memória eidética de Hiram, a memória fotográfica, tem um único ponto fraco: as lembranças da sua mãe. Durante toda a história ele tenta reconstruir mentalmente o pouco tempo em que eles ficaram juntos, que eles viveram juntos, e também tenta construir outros laços afetivos com as pessoas da rua, como a Athena e a Sofia. Enquanto eu li o livro, e principalmente no final, quando ele domina completamente a condução, uma única palavra ficava aparecendo na minha cabeça, que era ancestralidade. A sabedoria e a força dos ancestrais é tão importante nas culturas africanas que a única coisa capaz de guiar os escravizados rumo à liberdade durante a condução nessa história é ela. É o poder das histórias, é o poder das lembranças do passado. Como vocês veem essa construção e manutenção de uma identidade hereditária dentro e fora do livro? Eu queria ressaltar uma parte que mexeu muito comigo no livro, que é quando Hiram fala sobre a Saint Bess, que é a avó dele, a mãe da mãe dele. E a Saint Bess é quase uma entidade na rua onde o Hiram cresceu. Ela é conhecida como a pessoa que realizou a fuga de dezenas de escravizados na época dela. E a lenda conta que ela levou esses escravizados pelo rio. E depois a gente descobre que ela também tinha o poder da condução. E antes de ir embora, a Saint Bess fala pra mãe do Hiram algo do tipo: nós somos de mundos muito diferentes. Você é daqui, é o lugar onde a mãe do Hiram nasceu e cresceu, mas eu sou de longe. E é então que a Saint Bess realiza a condução de volta pra terra natal dela. Essa parte eu acho que é uma conexão. Se você tem a conexão ali com a sua terra natal, esses escravizados que foram arrancados da sua terra, mas aí você também vê uma nação crescendo ali naquele país em que eles estão forçados a trabalhar. Então você tem essa busca do ancestral e também uma retomada, um poder de falar: aqui é meu lugar e eu vou tomá-lo como meu. Isso é realmente muito bonito, e eu fico pensando tem várias coisas do A Dança na Água que me remetem, A Dança da Água,
que me remetem ao 1619, que é um projeto que o New York Times lançou no ano passado, porque no ano passado completaram-se 400 anos, completou 400 anos a chegada dos primeiros africanos escravizados aos Estados Unidos. E aí o New York Times fez um projeto lindo e gigantesco sobre esses 400 anos, ele reconta a história dos Estados Unidos sobre um viés afrocentrado. Aí o elemento da água ele é óbvio, e a jornalista que abre esse especial, a primeira coisa que ela fala eles dizem que nosso povo nasceu nas águas, né, porque tem isso também, né, a gente fica, enquanto pessoas negras, a gente fica buscando a conexão com esse passado na África, muito também porque os nossos registros foram apagados, as possibilidades que a gente tem de saber exatamente de onde vieram os nossos ancestrais, eles não estão disponíveis, mas ao mesmo tempo que a gente busca essa conexão, a gente também tem uma conexão com o lugar que a gente está, como a Tayla citou, e é essa coisa que a Nikole Hannah-Jones fala na abertura do 1619, né? Essa coisa do nosso povo nasceu na água. Porque é isso, o povo, a comunidade afro-americana, no caso dos Estados Unidos, a comunidade afro-brasileira, ela é forçada por uma série de motivos, como a destituição de todos os seus parentes, o fato de que você não podia manter seu nome, não podia professar sua fé, ela é forçada a estabelecer aquela nova casa como casa, né? Então entra muito nisso de formar daquele novo espaço o seu espaço, e aí por isso entra essa conversa da Santi Bess com o Hiram, de que a terra dela é aquela que ela precisa voltar, né? A dele, no caso, agora desse país. Até para a gente também reconhecer que, e saber, e é muito importante marcar essa posição, que apesar de, nos Estados Unidos, tal como no Brasil, o povo negro ser desde o início perseguido e há uma tentativa muito grande de exterminar esse povo até hoje, há a necessidade de que se marque uma posição de que esse país é nosso, e não só é nosso, como o Ta-Nehisi deixa isso muito claro no livro, em vários momentos, não só é nosso, como foi construído por nós. A riqueza e tudo isso. Ele usa expressões muito boas e muito didáticas para definir como que toda a riqueza e mesmo o próprio conhecimento ele é construído pela população negra, né, de forma escravizada nesse período. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas eu só queria compartilhar uma coisa que você falou, da importância da água, e eu fico pensando muito também sobre o poder da música, sobre a população africana e, enfim, descendentes de africanos. Eu lembro, quando eu estava lendo O Filho de Anansi, do Neil Gaiman, muitos anos atrás, tem uma cena linda quando Anansi, que é o Deus Aranha, né, ele tá criando, ou melhor, recriando o mundo, enquanto ele canta, enquanto acontece uma música, e aquilo mexeu muito comigo por causa dessa força das batidas e da dança, e é tudo tão interligado e tudo tão ao mesmo tempo apagado dessa história, né? E aí tem isso da memória do Hiram, dele só não se lembrar da mãe, do passado dele. O Thiago falou, né, agora, que ele nasceu ali nos Estados Unidos, mas enquanto ele não descobre, enquanto ele não consegue lembrar do seu próprio passado, ele não consegue liberar o seu poder por inteiro. A condução fica sempre em episódios esporádicos. Isso tem muito a ver com a ancestralidade que a gente falou, né? E eu já puxo também o próximo tópico, que é sobre isso, da construção de um país, sobre corpos de escravizados negros, porque em um determinado momento do livro, o Hiram conta pra gente a história de uma época em que havia tarefa na Pensilvânia e o local foi atingido por uma onda de febre. Ele fala sobre o Benjamin Rush, um médico famoso, que disse para eles que os negros eram imunes à febre e que os tarefeiros tinham que ser trazidos a centenas àquele lugar para poder absorver aquele negócio, né? Os tarefeiros morreram, a febre foi esquecida, a guerra acabou, construíram casas em cima dos cemitérios de escravizados e puseram o nome de um general libertador na praça. E aí ele encerra essa história de uma maneira arrebatadora, dizendo que, abre aspas, então me dei conta de que mesmo aqui, no Norte Livre, os luxos do mundo eram construídos em cima de nós. Isso vai de encontro ao que a gente falou agora, né? E também lembra a gente de como grande parte do Ocidente é construído em cima de cemitérios de mãos de obra escravizados. Aqui no Brasil, sobre cemitérios indígenas. A Liberdade, por exemplo, o bairro conhecido como bairro Oriental de São Paulo,
Era, na verdade, um antigo bairro de escravizados no século XIX, e essa história foi simplesmente apagada do imaginário cultural. As pessoas hoje não conseguem ter acesso fácil a essa informação, não é relembrado em praças, em monumentos. E mais do que um apagamento de histórias e culturas, esse processo é um esforço para a gente esquecer momentos vergonhosos do nosso passado, como o genocídio indígena no Brasil, que eu falei agora há pouco. Isso voltou à discussão uns meses atrás com a constante demanda, né, de reavaliar estátuas e nomes de rua em espaços urbanos, porque muitos representam figuras históricas que eram genocidas ou ditadores, e eles representam eles como heróis. Chegou um ponto crítico lá nos Estados Unidos em que um norte-americano foi baleado ao tentar derrubar uma estátua de um conquistador espanhol no Novo México. Para além da nossa trajetória pessoal e dos nossos antepassados diretos, qual a importância de também revermos e conhecermos a história desses lugares e monumentos com que convivemos todos os dias? A importância é total, né? Por exemplo, você citou aí o caso da Liberdade. Aqui no Rio, um dos metros quadrados mais caros do Rio, que é o Leblon, ele era um quilombo. Era o quilombo do Leblon, e as pessoas pouco sabem disso, e hoje é um lugar em que uma pessoa negra vai lá e ela é vista com olhares de reprovação. No ano passado mesmo eu contei uma história, sou jornalista, contei a história numa reportagem de um menino que estava lá de uma orquestra e ele foi preso pelos policiais por simplesmente estar andando, porque é isso, o menino negro não pode passear no Leblon. Então é importante a gente conhecer a história dos lugares, é importante revisitar essa história sim. Há uma grande discussão de que a gente não deve revisitar a história, mas deve, porque a história, no Brasil, a gente como compreende a história, a forma como a gente é ensinado na escola, a gente recebe uma história eurocêntrica. É uma história que estabelece a Europa como centro de tudo e que desconsidera tudo mais como fonte de conhecimento, enfim, como a própria África. O que a gente aprende sobre o continente africano na escola? A gente não aprende, salvo algumas exceções, a gente não aprende que, por exemplo, a matemática teve origem lá, a gente não aprende que o próprio conhecimento científico teve origem lá, a gente não aprende que a África é berço da humanidade, por exemplo, uma questão básica e que só depois da escola é que eu fui ter acesso a esse conhecimento e que é uma coisa básica que já está pacificada há tanto tempo no meio da ciência. Uma coisa que eu gosto muito do livro também, para além dessa questão da construção de fato, quem construiu de fato a riqueza desse país, tudo, quem construiu mesmo, ele fala também sobre, porque para além do trabalho, o trabalho é importantíssimo, quando a gente vai pensar na população negra, o trabalho é importantíssimo, porque era quem de fato trabalhava. Mas para além disso, há uma questão que é um pouco ignorada e que é importantíssimo frisar, e que o Ta-Nehisi faz isso, que é a questão do conhecimento, a questão da genialidade. Inclusive ele tem uns trechos que ele fala disso, a genialidade nas mãos que esculpiram as colunas do pórtico, a genialidade nas canções que evocavam, mesmo nos brancos, as mais profundas alegrias e tristezas, a genialidade nos homens que faziam gemer e vibrar as cordas do violino, no buquê de sabores servidos na cozinha, em todas as nossas perdas, enfim, a genialidade da minha mãe, que ele fala. Isso é muito importante da gente sempre lembrar também, da genialidade, esse conhecimento, para além do que se convenciona como conhecimento, que é essa coisa da academia, a genialidade no arar a terra, que é a genialidade, por exemplo, que tinha o marido da Athena, e que depois que ele falece, ninguém mais tem essa genialidade. O que eles conseguem? Eles esgotam a terra completamente, eles perdem, e aí vai uma sociedade branca, retrógrada, que só queria saber de enriquecer a si mesma. É a figura do Maynard. O Maynard é essa figura do branco preguiçoso, o branco rico preguiçoso, e que ia levar, como levou Lochless aqui, a falência total. Deixaram a terra, transformaram a terra em cinza, tiraram dela todo os seus nutrientes. Então eu acho muito legal também do livro esse destaque que faz e que a gente teve aqui no Brasil também, quando a gente pensa em escravidão, por exemplo, a própria questão do manejo do ferro, a questão do manejo do ouro. Alguns escravizados de determinadas regiões da África, eles foram trazidos para determinadas regiões do Brasil porque eles tinham um conhecimento enorme técnico-científico sobre aquela atividade que os europeus não tinham. Isso foi, por exemplo, na extração do ouro, isso foi, por exemplo, mesmo na questão da agricultura. Então, essa questão do intelecto também tem de ser levada em consideração para a gente não ficar só na questão do trabalho, e o livro faz isso muito bem. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de história que era muito bom, que uma vez ele perguntou em que continente ficava o Egito, e ninguém soube responder. O Egito é uma parte fundamental da nossa história. É um lugar onde nasceram diversas tecnologias, é um lugar importantíssimo, e até nisso teve essa tentativa de apagamento, né, de genialidade, como você falou, Thiago.
Tem essa questão das pirâmides do Egito e até dos Incas aqui na América, que as pessoas questionam até hoje que os povos daquele tempo não tinham tecnologia, não tinham conhecimento para fazer coisas daquela grandiosidade. O famoso, se foi feito por gente branca, eles eram muito inteligentes, e se foi feito por gente negra, foi obra de alienígenas. E a partir do momento que eu entendi que o Egito era na África, aquilo mudou completamente a minha visão de mundo. E de entender de como essa história negra é tratada em todos os frontes, em todos os lugares. Seja na escola, com essa visão eurocêntrica que o Thiago falou, ou até nas narrativas ficcionais que a gente consome, né, de filme, enfim, dessas coisas de entretenimento mesmo. Tem uma questão que é esse conhecimento sobre a terra, sobre os animais, enfim, é um conhecimento desses povos que foram apagados e que hoje em dia tem um movimento da indústria de retomar eles, mas não como um conhecimento desses povos, como um conhecimento da indústria. Então são materiais, são elementos, agora são industrializados, mas que séculos atrás indígenas usavam. Mulheres passavam de geração para geração esse conhecimento sobre ervas. Enfim, tem uma questão hoje em dia que é você simplesmente não dar esse crédito da inteligência. E a gente tem que saber de onde vem. Não adianta a gente falar que vem da empresa X, Y ou Z, não. A gente tem que saber de onde vem isso. É uma questão histórica de apropriação, né? Apropriação cultural, apropriação indébita, enfim. A questão dos furtos também. Eu gosto muito do que o Ta-Nehisi ele usa, que a gente até faz isso muito pouco no Brasil, é uma pena, mas tem muita gente já fazendo isso, e que existe isso muito forte nos Estados Unidos, que é o uso de palavras diretas, né? Ele usa, roubo, toda a riqueza que eles têm na casa é roubo. Quando você apropria um conhecimento, como a Tayla citou agora, que a indústria faz, apropriando um conhecimento dos povos originários do Brasil, né, no caso dos indígenas, ou por exemplo, dos afro-brasileiros, isso é roubo de conhecimento, é roubo de ideia, é roubo, enfim, não existe outra palavra para isso, é roubo. Umas semanas atrás, o professor Marcos Queiroz postou uma thread no Twitter com alguns números da escravidão no Brasil e nas Américas. O arroba dele é MarcosVL Queiroz, se você quiser acompanhar, e o link para o post está linkado aqui no nosso blog. Segundo ele, o historiador Luiz Felipe de Alencastro aponta que de cada 100 pessoas que chegavam no Brasil até 1850, 87 delas vinham nos porões de navios negreiros. Dos cerca de 12 milhões de africanos transportados forçadamente para o continente americano, 45% tinham como destino o Brasil. Isso é mais ou menos uns 5 milhões de escravizados. A título de comparação, foram enviados cerca de 600 mil africanos raptados para os Estados Unidos. Isso é só 5% do total. Basicamente, os números mostram que um continente foi transportado para o outro. A África veio para a América. E mesmo assim, foram quase 400 anos de escravidão no continente americano. E mais 200 anos de segregação e perseguição racial que vemos até hoje. Isso sem contar o trabalho escravo, que ainda acontece no interior do Brasil. De 2003 a 2018, foram resgatados mais de 45 mil trabalhadores em situação de trabalho forçado no país. Hoje é relativamente fácil acessar esses números. Principalmente com o crescimento do debate racial nas redes sociais dos últimos anos, conseguimos ver esses assuntos ganhando mais destaque do que antes. Mas parece que mesmo assim, as pessoas não levam a sério ou têm dificuldade em entender a profundidade disso. E é aí que vem a ficção como um instrumento. E aí eu deixo esse questionamento para vocês. Qual o papel da ficção em disseminar e conscientizar sobre esses fatos históricos? A gente estuda na escola, no ensino médio, sobre esses fatos que, apesar de terem consequências até hoje, aconteceram há décadas ou há séculos atrás. Eu acho que a gente pode acabar tendo um certo distanciamento. A gente pode não entender que aquelas pessoas eram mais do que linhas no nosso livro de história. E aí a ficção entra como uma forma de humanizar, de dar facetas para fatos históricos. A leitura sempre foi considerada como uma forma de você se colocar no lugar de várias pessoas. E é uma coisa que eu acredito muito. E aí a ficção entra como isso. Você consegue se colocar no lugar de várias pessoas. E eu acho que isso pode ajudar nessa disseminação, nessa conscientização. Eu acho que a gente só tem a ganhar, especialmente com as boas obras que são produzidas sobre isso, né? É importante frisar que tem que ser bom. As boas obras que são produzidas por bons profissionais, bons escritores. Quando eu estava lendo a Dança da Água, eu ficava o tempo inteiro pensando em Eliana Alves Cruz, que é uma jornalista brasileira, que é uma escritora brasileira, uma escritora negra brasileira, e o novo livro dela, o Nada Digo de Ti que em Ti Eu Não Veja, ele é um romance histórico também, tal como Dança da Água,
Água, e também tem essa coisa do mistério, e é muito bem formulado, é fruto de muita pesquisa. Então, quando eu leio esses livros, esses romances históricos bem construídos, como é o caso também, por exemplo, de Um Defeito de Cor, ou dos outros livros da Eliana, como Crime do Cais do Valongo, ou então Água de Barrela, eu sinto que eu estou aprendendo coisas que na escola eu não aprendi, porque a realidade do ensino no Brasil é essa. A gente tem algumas exceções que ensinam que o conhecimento veio do continente africano, que havia não só a figura do escravizado submisso, mas que havia revoltas e havia diferentes tipos de revoltas, mas na maioria das vezes a gente não aprende muita coisa. E eu tive um ensino deficitário nesse sentido. Então, quando eu estou lendo esses bons romances históricos baseados em fatos, em pesquisa, em levantamentos interessantíssimos, eu sinto que eu estou aprendendo. Então, assim, talvez um lado negativo seria um romance histórico mal construído, né? Fracamente construído, porcamente construído, pobremente construído. Mas quando a gente tem esses bons exemplos para citar, o Ta-Nehisi Coates, a Eliana Alves Cruz, a Ana Maria Gonçalves, a gente está muito bem, assim. E aí também para aprender, por exemplo, uma coisa que a Tayla falou logo na primeira pergunta, sobre essa coisa dos heróis, né? Que a gente conhece muito pouco sobre eles. Existe um motivo pelo qual a gente conhece muito pouco sobre eles, é porque fez parte por muito tempo da política do Brasil, no fato de estar até na Constituição, o apagamento, a criminalização da população negra. Então, a quem interessava que houvesse esses heróis, né? Como, por exemplo, a Tayla falou, o Luiz Gama. Eu fico pensando nessas coisas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos teve um filme, um livro que foi transformado num filme que fez muito sucesso, que é o 12 Anos de Escravidão, que é um livro incrível, um filme incrível. Se você compara a história acho que é Solomon, o do 12 Anos de Escravidão, com a história do Luiz Gama, a história do Luiz Gama é a história mais incrível e sensacional que pode existir. Se você que está ouvindo a gente, se você não conhece a história de Luiz Gama, procure saber. Porque é incrível, é incrível, é incrível. E a história da mãe do Luiz Gama, o Luiz Gama, numa carta, ele conta sobre a mãe dele, que é Luísa Maim, que teria participado de uma série de revoluções na Bahia, ali, 1830 a 1840, e era uma africana escravizada, e ela consegue se libertar. Também tem uma história incrível. E a partir disso também a gente constrói mitos, né? Porque também tem isso. É difícil achar essa documentação sobre a nossa história, né? Isso é uma coisa que eu fiquei com uma certa invejinha quando eu estava lendo, e aí depois eu fui ler mais, por exemplo, a história aquele personagem que o Hiram encontra, que tem na casa dele, ele tem os relatos de vários escravizados, né? Aquilo é real, é baseado na história de um cara real, o Peter Steele, se eu não me engano. Eu não sei se o primeiro nome é Peter, mas definitivamente é Steele o sobrenome, que é um sujeito que estava na Filadélfia, fazia parte da sociedade, né, da clandestinidade, que é um nome para a sociedade da Underground Railroad, e ele, quando as pessoas ingressavam lá na Filadélfia, ele pegava a história de cada um. E existe o livro dele, com esses relatos que ele colheu. Então, olha que maravilha isso, né? Aqui a gente tem pessoas que também deixaram esses relatos escritos, como o próprio Luiz Gama, tem muita coisa escrita que está sendo revelada. Esse ano mesmo foi lançado um livro com muita coisa nova dele, mas, enfim, não sei. Talvez pode ser uma coisa também de ficar olhando para a grama do vizinho, mas às vezes eu tenho a impressão de que eles têm um pouquinho mais de coisa registrada do que a gente, mas também é um convite para que a gente corra mais atrás dessas coisas que estão aqui, os de nós que são pesquisadores, que enfim, historiadores, que têm interesse por essa área, né? Acho importantíssimo. Historiadores, se vocês estiverem ouvindo, por favor. As pessoas têm uma ideia de que os escravizados foram libertos em 1865 e que aí ficou tudo bem. Mas na verdade, nos 100 anos seguintes, se não sancionado pelo Estado, o Estado certamente ignorava as campanhas de terrorismo contra elas. Ta-Nehisi Coates falando sobre reparação histórica no programa Oprah's Book Club. O autor conta que ele mesmo é só uma geração fora do redlining e que sua mãe cresceu na segregação norte-americana. Para quem não sabe, o redlining foi a política bancária que durante décadas impedia negros de comprarem casas em alguns bairros ou de conseguir empréstimos para reformar suas casas. A gente divulgou as pistas do A Dança da Água bem no mês em que as grandes manifestações do Black Lives Matter voltaram a se organizar ao redor do mundo, em resposta ao assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e aqui no Brasil do João Pedro, de 14 anos. O que a gente percebe ano após ano é que histórias como A Dança da Água não deixam nunca de serem atuais, infelizmente.
E é isso que Ta-Nehisi aborda na fala dele do programa da Oprah e no artigo premiado, The Case for Reparation. Essa necessidade de se atentar para as consequências que perduram até hoje e como podemos tentar amenizá-las. Eu quero saber de vocês quais momentos do livro vocês veem como um paralelo direto com o momento que a gente vive agora. Tem um momento do livro em que o Hiram tá na prisão. E uma das pessoas que também tá na prisão é um menino, não lembro agora se ele tem 12 ou 14 anos, enfim, um jovem, adolescente ainda. E todo dia a mãe dele vai lá visitar esse adolescente. Até que ele é vendido pro Oeste. E tem uma cena da mãe dele chorando, da mãe dele implorando pro menino ficar. E quando, enfim, aconteceram quase ao mesmo tempo, quando a gente estava divulgando a pista e quando a gente estava falando muito sobre esse livro, mas eu só conseguia lembrar das mães do Miguel, que foi deixado sozinho no elevador pela patroa da mãe dele, no João Pedro. São essas mães que têm os filhos tirados dos seus braços e o tempo pode passar e o crime, a forma do crime pode mudar, mas no fim é o mesmo crime. É o mesmo ato hediondo de você tirar a criança da mãe pela cor ou pela condição econômica dela. Eu acho que o livro tem enfim, eu não consigo ver um momento do livro que não se relacione com o que a gente está vivendo, porque tudo que a gente está vivendo hoje, isso é uma consequência direta das escolhas que foram feitas, desde as escolhas de escravizar, quanto as escolhas que foram feitas no pós-escravidão, né? No Brasil a gente ainda tem relações de resquício de escravidão completas, basta olhar, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia, que o prefeito lá de Belém considerou a empregada doméstica um serviço considerado essencial para a pandemia, um serviço que no início ele era destinado somente ao quê? A médicos, as pessoas que estão fazendo algum tipo de transporte para que de fato a logística do país não pare, mas empregada doméstica era um serviço essencial. Por quê? Porque os ricos brasileiros, eles não podem lavar a própria cueca, eles não podem dobrar a própria roupa da cama. Então, empregada é um serviço essencial, não importa que elas morram. Tanto que o que a gente viu, inclusive do movimento do coronavírus no Brasil, é que ele chegou pelas elites, por causa das pessoas que estavam viajando para a Europa e tudo mais. Essas pessoas têm acesso a um tratamento excelente de saúde, e aí depois foi se espalhando para as periferias, que são pessoas que têm acesso a hospitais públicos, e ainda bem que a gente tem o SUS, ele poderia estar melhor ocupado, mas ainda bem que a gente tem o SUS, mas ainda assim ele não foi possível para... não é possível para conseguir atender todo mundo todos os dias, né? Então esses resquícios, eles estão em tudo, assim, o resquício da escravidão e o resquício das escolhas que foram feitas desde a escravidão e dessas tentativas de exterminar mesmo a população negra. E quando eu falo isso é sem nenhum medo de exagero. Por exemplo, ontem eu estava lendo, aconteceu uma coisa, em 1917 teve um Congresso Mundial de Raças, o Brasil enviou um representante para esse Congresso Mundial de Raças, esse representante do governo brasileiro, com base no estudo que era feito à época, que era do racismo científico, ele disse que o Brasil tinha um plano de 100 anos exterminar a sua parcela negra da população, e que o Brasil acreditava que ia conseguir fazer isso por meio da miscigenação. E que aí, uma vez exterminada a raça negra, a parcela negra da sua população, o Brasil finalmente ia estar disposto com o seu progresso. Então, assim, é tudo também a série de escolhas que a gente faz. Uma outra coisa que eu acho que conecta muito com o presente do livro, que eu achei lindo, como muitas coisas do livro que são muito bonitas, é uma frase que o Hiram, logo depois de ele mostrar para o pai dele o colar de conchas e ele mostrar para o pai dele que ele sabia o que tinha acontecido com a mãe dele, ele fala, era importante que ele tivesse ciente, queria que ele estivesse ciente de que eu agora sabia tudo que eu sabia. E agora essa é a frase para mim arrebatadora, que perdoar era irrelevante, mas esquecer era como a morte. E eu acho que é isso, quando a gente faz todos esses movimentos de revisitar momentos marcantes da nossa história, sabe, não, deixa tudo como tá, vamos viver em paz, vocês que ficam falando dessas coisas, vocês estão provocando vocês é que são os racistas. Não, é isso, cara. Esquecer é como a morte. Se for para esquecer, enfim, é melhor não seguir. A questão é que são histórias que nunca foram contadas, ou que foram muito pouco contadas, e que elas precisam ser contadas. Esse dedo precisa ser colocado na ferida, porque a gente tem mais da metade da população composta como negros, mas a cada 10 pessoas que morrem, 7 são negras. Quando você pega as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ganhando aqueles $5 por dia lá que a ONU estipula como o valor que é considerado abaixo da linha da pobreza, 60% dessas pessoas, 70%,
70%, 80%, esqueci o dado agora, mas muito mais do que a metade são negras. Todos os índices socioeconômicos, quem recebe menos no Brasil é o homem negro, depois a mulher negra, quem recebe menos de todo mundo é a mulher negra. Então tudo isso continua. E a gente precisa buscar respaldo na história para saber como que a gente chegou aqui e, principal, para saber como que a gente vai sair daqui, como que a gente vai caminhar para frente, como que a gente vai resolver isso, porque até hoje não foi resolvido. Eu queria até citar o professor Silvio Meida numa conversa no Roda Viva, em um dos episódios, algumas semanas atrás, em que ele fala que hoje em dia é impossível você ser antirracista e você ser contra políticas como o SUS. É impossível você ser antirracista e você não lutar pela melhora da condição das pessoas hoje em dia. Não adianta você imaginar essa igualdade racial que não existe hoje em dia, não existe paz hoje em dia. A gente tem que lutar contra e continuar lutando contra essas políticas que visam diminuir a vida de pessoas negras. Tem um trecho no livro que tem muito a ver com isso do governo de Minas que o Tiago citou, que é, abre aspas, os senhores não podiam pôr água para ferver, arriar um cavalo, nem arrumar as próprias gavetas sem a gente. Nós éramos melhores que eles, tínhamos que ser. A preguiça era literalmente a morte para nós, enquanto para eles era toda a ambição de suas vidas. Isso me lembra também uma notícia que saiu ontem, da data que a gente está gravando aqui, que começaram a testagem em massa para Covid no Morro do Alemão, aqui no Rio, e quase metade dos exames deram resultado positivo. Ou seja, além de não ter essa reparação histórica e não existirem medidas sociais para incluir e buscar essa igualdade, a população periférica é vista e jogada só como mão de obra. As pessoas esquecem que essas pessoas são pessoas. Elas também são abandonadas à própria sorte, pelo governo, pelas instituições, pelas Mas isso empresas. é uma questão de continuidade de um projeto de país. Esse mesmo projeto de país que estava em voga quando, por exemplo, na Constituição de 1934, durante a ditadura Vargas, foi estipulado na Constituição que os estados e municípios brasileiros deveriam promover a educação eugenista. O que é a educação eugenista? Que acredita que a raça branca é superior e que ela deve ser preservada a todo custo para as outras raças consideradas defeituosas serem extintas. E o que a gente está vendo hoje é uma continuidade disso. Não existe um propósito quando se determina que, por exemplo, nos presídios não é obrigatório o uso de máscara. Existe um propósito quando se não combate a Covid-19 da forma como ela deveria ser combatida. Porque as pessoas que tomam essas decisões, elas sabem que a população rica do Brasil, que é majoritariamente branca, tem formas de se proteger e está se protegendo. E eles sabem que a população pobre do Brasil, que é majoritariamente negra, não vai ter formas de se proteger. E o que vai muito provavelmente acontecer com isso? Você vai extinguir uma parcela considerável de pobres, que são vistos como essas pessoas, como as pessoas ricas do Brasil, como essa elite do Brasil, e em muitos casos, como nossos representantes políticos, é até difícil falar representantes políticos, mas como pessoas que estão em poder político, são vistas como pessoas descartáveis, são vistas como pessoas que, se elas morrerem, vai fazer até melhor para o Brasil. Elas não vão fazer falta, elas vão fazer até bem se não estiverem aqui. Então isso tudo faz parte de um projeto, assim. É a coisa que eu estou falando do projeto lá atrás, desde o projeto na hora de trazer os ancestrais das pessoas negras ao Brasil, e também conectando com tudo que foi feito desde que, forçadamente, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888, quando todo mundo já tinha abolido a escravidão, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tinha sido quase 30 anos antes. E é muito fácil fazer essa ligação quando você vê que o país já chegou no novo normal só porque as taxas de contaminação já caíram nos grandes centros ricos, mas a média móvel de mortes continua altíssima, porque ela está no interior e na periferia agora. Essa semana, aqui no Rio, cinemas e teatros já receberam permissão do governo para voltarem a funcionar. Aquela thread que eu falei antes tem um vídeo muito interessante mostrando o fluxo do tráfico de escravizados ao longo dos anos que vinham para as Américas. A quantidade é absurda. E aquilo é só o que a gente tem registrado. É muito bom lembrar disso. É só o que a gente tem registrado e já é absurdo. O Thiago citou lá no começo uma reportagem que ele fez de um rapaz negro sendo preso no Leblon. Esses dias aconteceu a mesma coisa com um músico em Niterói. Ele foi preso por um crime cometido anos atrás que tinha um suposto envolvimento dele. Não tinha nenhuma prova. Ele ficou preso dias, semanas na prisão, injustamente. Então, é tudo muito claro, é muito fácil fazer essas ligações, ver
de onde vêm esses movimentos e entender que o racismo ainda acontece. As pessoas que negam o racismo no Brasil em 2020, o que está faltando é acessar conhecimento. Então, gente, vamos ler Ta-Nehisi Coates, vamos ler, enfim, Conceição Evaristo, vamos ler Tom Farias, vamos ler Djamila Ribeiro, vamos ler Silvio Almeida, vamos ler um monte de coisa, vamos ler, não precisa ser só autor negro, pode ler autor branco também, vamos ler Lilia Moritz Schwartz, o conhecimento está aí à disposição, né? Isso que se teve nos Estados Unidos do George Floyd, da Breonna Taylor, no Brasil a gente tem diariamente um ou mais casos assim. Mas por uma série de fatores, um deles é essa coisa da democracia racial, esse mito da democracia racial que foi construído para a gente achar desde pequeno que não existe racismo no Brasil, ou que se existir um racismo no Brasil que ele é mais brando do que nos Estados Unidos. É por causa disso tudo que a gente acontece, que continuam acontecendo todos esses casos todos os dias, mas a reação não é tão forte como nos Estados Unidos. Mas, de certa forma, em muitos meios, ela está sendo forte, sim, e muito contundente. Bom, a gente vai se encaminhando, então, para o final. Tayla, Thiago, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero só, antes de terminar, indicar de novo o Entre o Mundo e Eu, que é o outro livro do autor, saiu aqui no Brasil pela Objetiva. É um livro que o Coates escreveu para o filho quando o filho fez 15 anos, que fala sobre o que é ser um homem negro na América. É um livro pesado, mas também fácil, né, com uma linguagem fácil. Chorei horrores lendo. Ele é bem curtinho e essencial para tentar entender, e só tentar entender mesmo, como é ser uma pessoa negra em um país racista. Eu falo tentar porque quem, como eu, é branco, nunca vai saber exatamente como é isso. Thiago, você citou também uma série de livros durante o episódio. Quer indicar mais algum? Além desses que eu citei, eu acho que um livro que é muito legal. O primeiro livro que eu indico para todo mundo que quer entender relações étnico-raciais no Brasil, além dos livros da Djamila, que são todos muito bons, né? Quem tem medo do feminismo negro, agora o pequeno manual antirracista, o que é lugar de fala. O livro que eu indico é o da Lilia Moritz Schwartz, que é uma historiadora branca, né? Que é o Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. É um livro fininho e ele explica toda essa questão do mito da democracia racial, como que a gente chegou nisso. Para além disso, a partir desse livro, eu recomendaria inclusive um caminho. Começa por exemplo, quem tem medo do feminismo negro, da Djamila, depois vai pro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, depois vai para um livro que enfim, é uma coisa sensacional, foi escrita nos anos 60, se eu não me engano, ou 60 ou 70, que é o Genocídio Negro Brasileiro, Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, grande intelectual negro brasileiro, artista plástico, enfim, o Abdias é uma referência total. Para além disso, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Leiam Quarto de Despejo, é uma das nossas grandes escritoras, é um livro que fez um sucesso absurdo nos anos 60 e que tem muito conteúdo, tem muita beleza também, apesar de mostrar esse Brasil cru. E por fim, para falar sobre esses heróis negros pouco falados, são heróis mais contemporâneos, mas eu indicaria do Ney Lopes, Afro-Brasil Reluzente, 100 personalidades notáveis do século XX, que aí são personagens do século XX para cá, né? Muitos deles ainda estão entre nós, e é interessante também para a gente celebrar essas figuras notáveis que estão entre nós, celebrá-las em vida também, para além desses heróis do passado. Vou dar uma indicação que a gente já falou durante o episódio, mas só para repetir: Território Lovecraft, a gente lançou também no clube em janeiro. Tem o livro, também já está disponível nas livrarias, e tem a série da HBO. E também vou dar uma indicação de podcast, aproveitar que você já está aí no seu tocador. Tem o episódio do Roda Viva com o professor Silvio Almeida. Um outro livro que eu lembrei aqui agora e que é muito bom é o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds, que sim, é excelente. Incrível esse livro também. A gente ficou muito feliz de ter publicado, saiu aqui no Brasil pelo clube primeiro, foi a caixa 9 do Intrínsecos. Ele é um livro com uma mensagem super importante, também escrito de uma forma muito diferente, né? Ele é escrito em formato de poesia, então acaba sendo rapidinho de ler. E é isso. Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Thiago, Tayla, obrigado mais uma vez pela conversa, foi um papo super legal, informativo, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a vocês pelo convite. Eu convido a todo mundo, dependendo da época em que esse podcast for lançado e de acordo com uma
série de outras questões, pode ser que meu novo podcast já esteja no ar. Então eu convido as pessoas a saberem por meio das minhas redes, que eu ainda não posso falar nada, porque como a gente está gravando antes, eu ainda não posso falar, mas procurando no Twitter ou no Instagram, @Thiago Rogério, Thiago sem H, Rogério sem I. Se já tiver sido lançado, vocês vão saber e poder acompanhar, e tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou aqui, especialmente, isso é um pequeno spoiler, sobre essa questão das nossas referências negras brasileiras, que a gente não sabe tanto sobre elas. Mas também já tem um podcast já no ar, não tem? Tem um que eu lancei no ano passado, quando ainda trabalhava no Jornal Globo, que chama Negra Voz, e que já tem uma série, tem 5 episódios, todos eles também com essa pegada de pessoas figuras negras notáveis e que foram invisibilizadas pela historiografia convencional. Então esses nomes estão lá, a gente já contou a história deles, então eu não devo contar novamente. Já tem lá 5 episódios do Negra Voz, e sobre o projeto novo, nas minhas redes provavelmente vai estar lá quando esse episódio estiver no ar. Por falar nisso, próximo episódio do Senchirink, Tayla, você pode adiantar qual é o livro e qual é o assunto desse livro? O próximo episódio do Senchirink vai falar sobre Adultos, o livro enviado em agosto na Caixa do Intrínsecos. A história acompanha Jenny, uma mulher viciada em likes e completamente tomada pela ansiedade da vida digital. Boa! Pessoal, muito obrigado de novo, um beijo e até o próximo episódio. Beijo, galera! Tchau, tchau!